Meu nome é Paulo Jerônimo de Souza. Fui conhecido desde o meu tempo de moleque como pajé. Eu nasci em Mococa, no interior de São Paulo, onde me destaquei como atleta. Eu fui tricampeão paulista de natação. Me destaquei também no basquete e vôlei, cheguei a ser até convocado para a seleção paulista de basquete, de 9. E estudei o tempo inteiro em Mococa, estou em colégio público. E a partir de 58, 59, depois de servir o Exército, eu fui para São Paulo. Em São Paulo, comecei a trabalhar num banco e conheci o Aristóteles Andrade, grande Aristóteles Andrade, que já faleceu, que me arrumou um emprego no Boletim Cambial, na sucursal do Boletim Cambial em São Paulo. E no meu tempo de atleta, eu tinha aqueles jogos abertos e a nossa até tem um jornal chamado Mococa, tem mais de 100 anos, jornal tradicional. E aí eles me pediam para escrever as matérias desses jogos abertos. Né? E eu escrevia as matérias. E tinha que falar de mim, era muito engraçado, porque geralmente eu não destacava, era o cestinha e tal, ficava todo sem graça. Eu, não, você tem que botar teu nome, se for o cestinha e tal. Eu parei de jogar e comecei a trabalhar no Banespa. Estudando, eu entrei no Mackenzie em Direito, mas não tinha nenhuma vocação para Direito, eu gostava mesmo de jornal. E aí o Aristóteles me arrumou lá no Boletim Cambial e começou a minha carreira no jornal. Cheguei a entrar no Diário de São Paulo, entrei num dia, no dia seguinte estourou uma greve, o furado pequeno da greve fui demitido. Fiquei um dia só no Diário de São Paulo. Participei de uma atividade política de estudantes nessa época, chamada Frente de Juventude de Esquerda, onde todos os partidos, Partidão, PSB, o pessoal todo criou uma frente de juventude de esquerda e eu passei a integrar essa frente. Nós íamos para porrada mesmo, fazer manifestação e tal. Na época da renúncia do Jânio, eu fui preso 5 vezes. Uma delas eu passei uma semana no Exército, em Quitaúna, preso. E aí, pô, o negócio do jornal só ali no boletim e tal, trabalhando no Banespa, aí me ofereceram uma oportunidade para Belém para montar uma célula comunista de apoio ao Jean Goulart. Fui trabalhar no Jornal do Dia, que era da cadeia da última hora, uma trajetória muito engraçada lá em Belém. O jornal era um jornal combativo. Veio a Redentora, pegou a gente tudo de calça curta, quiseram pastelar o jornal. Aliás, quem salvou o nosso jornal lá e não deixou a gente prender foi o Jarbas Passarinho, por incrível que pareça. Que na época, ele era um cara até de esquerda. Eu tive vários contatos com ele. Graças a ele, nós não fomos presos. Nesse jornal, aí veio a Redentora, no dia 31 de março. E aí, eu era teletipo, eu era editor do Socialista Internacional e Nacional. E o teletipo não funcionava, então eu peguei um rádio, assim, fui na varanda do jornal, ficava ouvindo as notícias e tal, e fazendo. Nisso eu peguei, acho que era 1h da manhã e tal, uma notícia da Rádio Marinho que veio aqui do Rio, dizendo que o golpe tinha fracassado, porque o CRU eu não tinha aderido. Aí eu dei para o diretor do jornal, Cláudio Saleal, e ele deu uma manchete, ponto de fracasso. CRU não aderiu, já tinha acabado, o Jango já estava no Uruguai. No dia seguinte, foi uma confusão, tinha um governador lá que queria invadir o jornal, já botou todo mundo na rua para pastelar o jornal, aí o Jarbas Passarinho mandou a tropa lá que nos protegeu. E chegamos a fazer, eu peguei um garrafão daquele de ácido, lá da oficina, subi uma escada, botei lá na escada e peguei um copo de plástico e digo, o primeiro que aparecer que eu jogo ácido. Mas aí não precisou, graças a Deus. Eu tenho uma passagem também muito engraçada em Belém. Já tinha havido, uns 2 anos antes, uma rebelião no hospício. Veja você, no hospício. Um belo dia, um sujeito lá foi pular lá do hospício, que caiu, quebrou os braços, e ele disse que estava havendo uma rebelião lá dentro. Só que não se podia mandar ninguém no jornal, porque todo mundo era conhecido da terra, o único que era estrangeiro era eu. Então me mandaram para ir fazer essa reportagem. Tinha um antigo senador, uma figura histórica lá de Belém, que estava internado lá, Alzheimer. E aí eu disse que era sobrinho dele, tinha vindo do Sul, entrei, fiquei lá com ele, e tinha uma ala uma melhor, que eram os caras que pagavam, e tinha a ala do SUS, vamos dizer assim. E aí os alcoólatras, que eram os caras mais conscientes, e aí, escuta, o que está vindo aqui? Não sei o quê. Aí os caras, eu sou jornalista, tá, é ótimo, foi Deus que te mandou aqui. E aí começaram a percorrer tudo, e aí eu vi uma das cenas mais deprimentes que eu já vi.
aqueles coitados lá deitados no chão, o urubu dando um voo rasante, o cara nem tinha morrido ainda, meu Deus do céu. E todo mundo com a latinha de massa de tomate, aquelas pequenininhas, com aquela farinha d'água dele, comendo a farinha. Aí eu falei, por que isso aí? É porque o louco só faz rebelião se passar fome. Então, para não passar fome, eles dão essa farinha d'água, dão água, aquele estufa, eles não sentem fome. Aí fiz a matéria, terminei a visita, quando eu fui sair, tinha mudado a guarda, como eu tinha entrado. Aí eu cheguei no hospício, mas eu não sou louco. Você imagina, o outro guarda ria, por cima de mim, com esse papo. Estou dizendo que fui visitar meu tio aqui, e os outros que estavam ali comigo, os alcoólatras que estavam em tratamento, me davam apoio, e nada. Nisso, o cara que me deixou entrar, voltou, eu tinha esquecido de pegar, eles roubavam a carne lá, e pegou, foi buscar lá o pacote de carne que eu tinha esquecido, disse, vai lá, que era uma grade, né? Aí chamamos, aí riram para mim, gozaram, aquela coisa toda. Nesse hospital ficava também um garoto que era filho de um grande comerciante lá de Belém, que era problemático e tal, e que internaram lá. E na véspera, um guarda lá que desceu o cacete dele. O cara estava quebrado, garoto, 19, 20 anos. E eu vi o garoto lá, dolorido e tal. Aí eu fiz a matéria. O título foi Farinha sufoca a rebelião no presídio. E citei essa violência, o coice de mula, eu apelidei lá o guarda de coice de mula. Ah, meu Deus do céu. Bom, primeiro que foi demitir o secretário de saúde, o diretor do hospital, e esse coice de mula. Esse coice de mula andou meses atrás de mim, saía do jornal, eu morava num bairro. A Kombi do jornal ia me levar por segurança, porque eu não podia andar na rua, o cara queria me matar. E o jornal fez uma charge lá atrás da grade, mas eu não sou louco. Ele também entrou na história lá de Belém. Aí vim para o Rio, fui morar com meu irmão e comecei a ajudar. Tinha um amigo dele que tinha um negócio de compra e venda de carro, comecei a ajudar, a dirigir carro, aquele negócio. E nisso fiquei conhecendo o Arthur Zappone, que ficou de verbo emprego para mim, mas na época todos os caçados foram trabalhar no Correio da Manhã. E não tinha espaço mais. Aí, um belo dia, estavam lá os oficiais de marinha comentando o que tinha sido um episódio em Tramandaí, no Rio Grande do Sul. Um oficial da FAB metralhou um helicóptero da marinha. Aí eu vi a história do tal, fui lá no Correio, procurei o guarda, ele me botou sentado com toda aquela equipe do... Eu até hoje eu tenho Coni, Calado, Paulo Francis, Otto Maria Carpô. Daí a pouco eu estava sentado com todos aqueles meus ídolos, né, que eu ficava lá em Belém brigando para ver os jornais, todos ali na minha frente, e eu lá, ditando ré, contando a história toda. Aí o Perna virou para mim e disse, bom, já que você é jornalista, senta aqui nessa máquina e escreva a matéria. Eu escrevi. E numa diagramação, como eu nunca tinha visto, o Correio deu Fábio Metralha, helicóptero da Marinha, e deu a matéria inteira na primeira página. O Flávio Atala está até escrevendo um livro e tal, e eu falei isso para ele, ele foi lá e localizou, em novembro de 64, e ele me disse, localizei a matéria, tal, foi isso mesmo que você falou. Tal. Foi uma repercussão lá. Caiu o ministro da Aeronáutica, o único ministro militar derrubado pela ditadura nos 21 anos de ditadura. Pela imprensa, pela imprensa. Não, o próprio ministro da Marinha depois caiu também, mas o derrubado pela imprensa foi o único. Porque nem podia falar, né? Na época do Castelo, ele não tinha o AI-2, aquele negócio quando veio a censura. Aí, pô, em cima dessa matéria, o Antônio Vilas Boas, lá no Correio, o pessoal, pô, vê se lá no jornal tem um lugar, acho que tem uma vaga, assim, tal. Aí fui lá para o jornal, ele me levou, aí me contrataram, quando disseram que eu tinha feito aquela matéria lá do Correio, o cara me contratou na hora, aí comecei a trabalhar. Só que o jornal era uma confusão desgraçada. Aí eu entrei como copydesk, em seguida já fiquei como chefe de polícia, e depois eu não conheço um delegado, como é que você me bota aqui? Aí um belo dia eu cheguei lá e disse, a partir de amanhã você é o editor político. Ok? Eu não conheço um senador, deputado, nada. Eu tinha chegado menos de um ano antes, pô, né? Aí eu subi, pô, fazer o quê? E foi a minha glória, né, que eu assisti a primeira reunião do Juraci Magalhães com os donos de jornais, quando ele anunciou o AI-2, começou a censura desse país, uma série de coisas e tal,
E que, nessa reunião, eu furei, eu sou dono de jornais do Brasil inteiro, tanto Carlos Magalhães, Nascimento Brito, Paulo Cabral, João Calmon, todo mundo lá. O único repórter, por exemplo, tinha 20 e poucos anos, presente era eu. Eu entrei no elevador, não conhecia ninguém, né? Quando eu disse, aqui não dá. Aí entrei com mais 3 pessoas. Quando o elevador parou no 5º andar, tinha lá um coronel, fardado e tal. Aí o Nascimento Brito, Jornal do Brasil. João Calmon, Diário Associado. Paulo Cabral, Correio Brasileiro. Aí eu virei Paulo Jerônimo, o jornal, e entrei. Nessa reunião, o Juraci Magalhães, que era general, dando uma de general, de milico mesmo, e a partir de agora não tem isso, mas não tem mais o quê, não sei o quê. E ainda a partir de agora tem que demitir todos os comunistas de jornais. Aí levanta o Roberto Marinho, que eu nem conhecia. O que era? O Roberto Marinho. O Roberto Marinho levanta e diz, ministro, me desculpa, mas no meu jornal mando eu. Deve ter alguns comunistas dentro do governo, mas um eu tenho certeza que é o meu editorialista, homem da minha confiança, eu não vou demitir. Eu me responsabilizo por ele, que era o Franklin de Oliveira, o editorialista dele. E bancou. Aí o ministro ficou atônito, né? Deu um silêncio. Aí o ministro, então tá, se você assumir a responsabilidade, tá. Aí o outro, então tá, vocês assumem a responsabilidade de vocês. Se tiver alguma coisa, eu não vou atrás de jornalistas, eu vou atrás de vocês são os responsáveis. Essa matéria foi muito engraçada, essa frase, porque o Roberto Marinho, o que ele disse lá na reunião foi assim, no meu jornal mando eu. Mas a lenda é muito engraçada. A lenda chegou no povão como no meus comunistas mando eu. E o Roberto Marinho se consagrou com essa frase. E que corre até hoje, volta e meia citado, tal, do meus. Escreveram livros, e demais livros sobre o Roberto Marinho usando essa frase. Eu nunca consegui restabelecer a verdade, porque eu era o único jornalista presente lá. E foi muito engraçado. Em seguida, chegaram lá o Paulo Cabral, do Correio Brasileiro, e o João Calmon, todos os dois diretores dos associados. E foram lá para contar que não podia fazer mais isso e aquilo, mas não precisa, tem toda a matéria. Mas você vai publicar? Não, não vou publicar não. Mas quem que escreveu isso? O meu repórter foi lá. Eu quero conhecer. E aí o João Calmon quis me conhecer, me cumprimentou, e disse, garoto, se cuida, você tem um futuro brilhante pela frente, se cuida e tal. Pode deixar, eu vou me cuidar. Eles nem viram. Quando eu contei que foi assim, os dois riram para mim. No mesmo elevador, eu subi com os senhores lá e tal. Aí ficou famosa essa história. O jornal logo em seguida teve lá um corte danado. Me mandaram embora porque disseram que eu era comunista. Puxa vida. Aí fiquei desempregado, mas aí eu tinha participado da campanha do Negrão de Lima. E o Negrão ficou sabendo, mandou me chamar e me arrumou um emprego lá no Palácio, assessoria de imprensa. Eu fui assessor do Negrão de Lima lá, uns 5 anos que ele foi governador da antiga Guanabara. Aí eu comecei a minha carreira como assessor. Muito engraçado, porque eu sempre quis ser jornalista. A minha carreira se destacou mais como assessor do que como jornalista. Junto com o Palácio, eu comecei a trabalhar também no Globo, a partir de 68, fiquei até 73. E comecei a trabalhar no Copdesk e tal, depois fui editor de economia. E teve uma época que eu foi no Kleber Paulistano, que era editor de economia, me entregou aquela coluna, que hoje é da Miriam Leitão, o Panorama Econômico. Só que na época era uma coluna de notícias, não era para comentários como a da Miriam. Aí eu assumi, fiquei uns 2 anos lá. Mas nossa, eu nunca podia imaginar que a imprensa fosse tão corrupta. O que vinha de tentativa de suborno era a época do boom da Bolsa, cheio de notinhas para valorizar uma ação, para não sei o quê, para jogadas ali. Velhos companheiros, velhos comunistas que foram presos, toda gente que eu admirava, lá tentando me subornar. Peraí, não sou nada disso. Tal. Eu dizia, a minha frase era a seguinte, gente, eu não sou daqui. Eu só tenho meu nome e a minha profissão. Eu não vou entrar nessa jogada de vocês, mas nem matando. Se vier nota boa, manda que eu exclusivo eu dou. Se não for boa, eu não dou, não adianta. Nesse negócio todo, um belo dia eu estou lá no Palácio Guanabara, uma licitação dos postos de gasolina do aterro. E aí abriram as propostas e tal, a Shell apresentou uma proposta melhor que a da Petrobras, só que a Petrobras, além da proposta, ela se encarregava de depositar todos os recursos da Petrobras, inclusive
da refinaria de Duque de Caxias, no BEG, antigo Banco do Estado do Guanabara, depois Banerj. Pô, aí não tem para ninguém, ganhou disparada a Petrobras. Só que eram 6 horas da tarde. Aí eu virei governador, vamos deixar essa matéria para amanhã, porque os jornais já estão fechando, as televisões, já não dá nem para pegar a televisão, esse negócio todo. E amanhã o Márcio Alves, que era o secretário da Fazenda, que estava abrindo uma licitação, que é o pai do Marcito Moreira Alves, o Márcio dá uma entrevista lá no gabinete dele, contando como é que foi e tal. E pronto, terminou, fui para o Globo, estava lá fazendo a minha coluna, quando eu fechei a coluna, chegou uma nota. E do Globo tinha um negócio, chegava a nota com aquele R famoso do Roberto Marinho, você tinha que dar. É a matéria, porra, não tem jeito, tem que dar. E aí, dizendo o seguinte, o Shell acaba de ganhar a licitação dos anteriores porque apresentou a melhor proposta, que é da Petrobras, não sei o que, estava lá. Eu digo, não é verdade. E aí aquela dúvida cruel, pô. Nota recomendada pelo Dr. Roberto, na minha coluna. Se eu der, eu me desmoralizo. O Rio de Janeiro inteiro sabia que era eu já estava quase 2 anos na coluna. E eu não vou dar essa nota. Fiquei ali um tempão matutando, mas não falei para ninguém e não dei a nota. No dia seguinte, estou lá no Palácio, o Cléber Paulistano, você está maluco? Como é que você não deu a nota, doutor Roberto? Ele te convocou para você estar aqui às 3 horas, que ele quer te demitir pessoalmente com humilhação. Você está me dizendo, não, pô, Pajé, você é um maluco, como é que você faz um negócio desse? Foi demitido. Aí liguei para o Erval Faria. Erval, você que é amigo daquele assessor de imprensa da Petrobras, meu nome é Mansur, pô, eu posso ligar para ele? Não pode, pô, ele me deu o telefone, eu liguei para o Mansur. Mansur, aconteceu isso. Pajé, eu te conheço de nome, eu sei quem é e tal. Fique tranquilo, vou mexer os pauzinhos aqui, qualquer coisa eu te ligo. Tá bom. Aí, pô, 5 para as 3 cheguei lá, pronto para levar um esporro, mandar. E ia levar esporro e todo mundo, o Cléber Paulistano, do Carlos Tavares, Henrique Veltman, de todo mundo ele dá esporro. Quando eu cheguei foi uma festa, chegou o Salvador, o diabo, nosso ídolo. Mas o que foi que houve? Não entendi nada. Você não sabe da maior. O Geisel, que era o presidente da Petrobras, foi o presidente da República, ligou para o doutor Roberto para agradecer não ter dado a nota. O agravante. O Informe JB, que era a principal coluna da época, deu a nota da Petrobras. E o Roberto Marinho ficou pior ainda por causa disso, que foi furado pelo JB. Aí o Geisel então ligou, dizendo que sabia que o Roberto Marinho tinha recebido a nota e não tinha dado, e que agradecia e comunicava para ele o seguinte, naquele momento ele estava cancelando toda a publicidade do Jornal do Brasil, passando tudo no Globo. Eu virei herói, de vilão passei herói lá dentro do Globo. Que mais? Eu não me lembro agora os nomes, eu tenho alguns destaques nessa minha carreira de jornalista no Globo. Tinha uma fonte na Petrobras, um amigão meu e tal, que me passou que tinha petróleo, tinha achado petróleo na primeira plataforma submarina. Aí eu dei. Fizemos lá a matéria, tinha alguns dados e tal, papá, manchete do Globo. Diz as malignas, o doutor Roberto Marinho encheu de ações da Petrobras em cima daquela nota minha lá. E no dia seguinte aquele negócio. Aí sabe o que acontece? A Petrobras desmente. Que não era verdade, que ainda estava em estudos, que não tinha nada lá. O cara que me passou era o cara que fazia todo o estudo final. Era um geólogo que ele estava na área de computação e tal, que examinava tudo, era o primeiro a saber se tinha ou não tinha. E aí me passou isso. Ele viu, ficou doido, pô. Aí não resistiu e me ligou. Aí encontrando, ele passou os dados todos, eu dei. Aí, aquele negócio tem ou não tem, tem ou não tem. O Carlos Pinto veio falar comigo, pô, Pajé, o que você acha? Eu vou lá para Macaé, alugo um barco pesqueiro, vou até lá a plataforma e vejo, aí eu checo esse negócio. Puta, grande ideia, fui lá no Tavares, tal, conversando. Aí o Carlos Pinto foi mandado para lá. Depois o Carlos Pinto me liga, chega e me liga, Pajé, você estava certo. Porque eles inventaram que tinha um problema lá, pararam na plataforma, pedindo água, não sei o quê. Ele conversou lá com os operadores que confirmaram que tinha achado petróleo. Aí o Globo abriu outra vez. Estava confirmado
embora a Petrobras desmentisse, mas estava confirmada. Bom, nessa minha carreira, eu fiquei até 73, e aí eu fui para São Paulo. Foi uma experiência de publicidade, né? Um dia não publicidade. Mas não gostei, não me dei bem. Cheguei até a ganhar um prêmio de colunista e tal, mas eu fiquei 2 anos em publicidade. Aí eu desisti, falei, não vai entrar nesse ramo, é muita corrupção, muita coisa. Nisso, eu fiquei conhecendo um diretor do BNH, na época, chamado Sandy, Luiz Sandy. Um belo dia, ele chegou lá em São Paulo, me ligou, eu fui no aeroporto encontrar com ele, ele disse, olha, era o começo do governo Figueiredo, e eu vou assumir a presidência do BNDES. Eu queria que você fosse trabalhar comigo no BNDES. Então, aberto ao diálogo, vamos lá. Foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Em 1979, eu entrei para o BNDES. Fiquei lá em São Paulo uns 10 anos, depois o Márcio Fortes assumiu a presidência do BNDES, foi a São Paulo também, e disse, ó, você não vai ficar aqui não, você vai negociar no Rio, então a carreira é toda lá. Aí me trouxe pelo BNDES aqui para o Rio. Aí eu fiz o resto da carreira aqui dentro. Tive alguns destaques lá no BNDES, inclusive eu chefiei o programa de privatização, aquela privatização do governo Collor, você imagina, na época do Modiano. E foi um trabalho magnífico. Tiveram 3 CPIs, nunca pegaram nada ali. A minha verba de publicidade ali era 20 milhões de dólares por ano. Era muito dinheiro. Quando eu assumi, tinha lá uns caras lá do BNDES que tocavam essa área. Aí eu vi que eles publicaram no edital, página inteira no Jornal do Comércio. E eu digo, quanto custou isso aqui? Tanto. Não, o preço de tabela. Pô, o preço de tabela, todos os jornais fazem desconto, metade, não sei o quê, está pagando à vista. Pô, não é assim não. E eu estava discutindo com esses caras, dizendo, pô, como é que você paga um negócio desse? Está jogando dinheiro pela janela. Um diretor lá da privatização viu, aí me chamou, Pajé, eu já vi que tem coisa aqui, já há muito tempo que eu venho notando isso. Vou botar todo mundo para fora. Você tem alguém aqui do banco? Eu tenho. Paulo Gravina, que tinha trabalhado comigo no Globo, que eu conhecia, um cara seríssimo, né? Aí chamei o Gravina é o seguinte, você que vai tocar a publicidade e eu sou o responsável. Tudo você me consulta. Não aceita nenhuma injunção. E vamos fazer um trabalho direitinho. Nós fizemos um trabalho perfeito, tocamos e tal. Pô, o Joemir foi convocado para ir na Joemir Bet, né? Para ir na CPI, para fazer o depoimento. Ele e o Luiz Nassif. E por acaso os dois tiveram mais ou menos a mesma opinião. Eu encontrei o Nassif depois no aeroporto que me contou. Pô, estou vindo de Brasília, eu fui lá, pô, falaram de você lá, o que houve? Então, a CPI do BNDES e tal, da publicidade. Aí eu disse, ó, aqui vocês não vão achar nada não, pô. Eu conheço o cara que fez isso daí, pô. Esse é acima de qualquer suspeita de, pô, consagração, né? 2 coleguinhas foram lá e, pô, tanto é que nem me chamaram ninguém da nossa área de comunicação. Fiquei lá até me aposentar com o Carlos Lessa. Nesse período, o BNDES tem uma política de valorizar os seus funcionários. Então é o seguinte, quando você é convidado para ir para trabalhar num governo, num ministério, eles te incentivam. Só que é o seguinte, você é cedido. E a pessoa que te contrata tem que reembolsar o BNDES, porque ele continua te pagando o salário, todos aqueles direitos. E você ganhava, além do salário do BNDES, que ele continuava te pagando, geralmente a gratificação, né? E aí eu fiz a campanha do Marcelo Alencar, do qual muito me orgulho, chefiei a comunicação, e depois fui o subsecretário de comunicação dele, os anos todos, que ele foi governador aqui do Rio. Numa época eu cheguei a trabalhar com o Moreira Franco também, mas aí não gostei dele lá, aquele temperamento lá. Então, eu costumo dizer que eu fui assessor de 3 governadores aqui do Rio, do Negrão de Lima, do Moreira Franco e do Marcelo Alencar. Tive outros convites, tipo Garotinho, Chagas Freitas. Nossa, Chagas Freitas foi lá no Palácio me convidar para ir para lá. Eu digo, não vou não, chega, já cumpri minha missão lá no governo Negrão. Então eu trabalhei nesses 3 governos e me destaquei, né? Por exemplo, no BNDES, nessa campanha da privatização, nós ganhamos todos os prêmios de publicidade do país. Todos. Colunista, medalha de ouro disso daqui, inclusive internacional. Aquela campanha do elefantezinho, que todo mundo fala.
embora que na primeira etapa da privatização era muito importante, que eram aquelas empresas que o BNDES acabou intervindo e que não tinha nada a ver com o BNDES. Um fabricava peças de rodas de trem, outro fabricava trilho. O que tinha a ver com o BNDES com isso? Mas depois já começou, Vale, esse negócio já foi numa outra etapa. Nessa outra etapa eu não tinha nada a ver. E eu me lembro que uma época nós estávamos lá, a reunião lá da diretoria, e aí um diretor lá levantou, não, terminando essa primeira fase, depois nós temos que entrar na Vale, Petrobras. Eu disse, peraí, pode falar o que você... Eu estou fora, hein? Essa primeira etapa, agora, falou em Vale, Petrobras, eu estou fora. Eu não concordo e não vou participar. Que é isso? Não vou participar. Mas aí não precisou, porque antes disso eu já tinha saído. E acabei me aposentando em 2004, no BNDES, com o Carlos Lessa, que é meu amigo até hoje. Nesse período de 2003, eu já era associado da BI, mas aí fui eleito para o conselho da BI. Fui eleito lá como diretor de assistência social da BI. Então tenho meu orgulho de ter feito esse trabalho lá, aqueles médicos da BI que atendem os coleguinhas. Então. Fiquei 2 anos como diretor de assistência social. Passado mais uns 2 anos, ganhamos outra eleição, aí eu fui eleito vice-presidente da BI, onde me encontro até hoje. Beleza.